Jovem Pan 92,9. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza. Jovem Pan. A rede da informação. Jornal da Manhã. Jovem Pan. Pela Jovem Pan News Fortaleza. Jovem 92,9. Pan. 8:01. Repita. 8h01. Quarta-feira, 2 de agosto de 2023, está no ar o seu Jornal da Manhã. Vamos juntos até às 9 horas com muita informação local, nacional, tudo o que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Você pode nos acompanhar pela rádio na frequência 92,9 ou também pelo YouTube no canal Jovem Pan News Fortaleza. Quem está fazendo a transmissão no YouTube é a Luana Rodrigues. Aqui na mesa de áudio, na mesa de operação de áudio, está ele, Emos Armazotti, ele que é técnico, estilista e tudo mais, se garantindo aí na mesa de operação de áudio. Ao meu lado, Camila Matias, bom dia. Bom dia, Evelyn. Bom dia a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News Fortaleza. A gente lembra também que você pode mandar a sua participação por mensagem e por áudio no nosso WhatsApp, que é o 981113787. E antes da gente ir aos destaques, dia 2 é o dia do início da Semana da Cultura Nordestina. Então, parabéns a todos os nordestinos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Pois é, né? Um dia importantíssimo aí da cultura nordestina aí. Vamos celebrar essa data e manda também mensagem pra gente, mandando aí uma energia positiva para as meninas que estão em campo neste momento, a seleção brasileira, né? Vamos acompanhar, né? Aqui um olho aqui no jornal, um outro olho lá no campo, lá na Austrália, né? E manda pra gente aí mensagem, diz aí de onde é que você tá acompanhando a partida, né? Se você tá podendo acompanhar, né? Ou tá fazendo como a gente aqui, trabalhando nesse momento. Vamos juntos aqui começar com a primeira rodada de destaques. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do PDT, informou que vai instalar na próxima segunda-feira, dia 7, a CPI da Enel. O presidente do colegiado será o deputado estadual Fernando Santana, do PT, vice-presidente da casa. Desde abril do ano passado, a Enel anunciou um aumento médio na conta de luz dos cearenses de 24,85%, um recorde. Desde então, os parlamentares pressionam a empresa imersa em denúncias de má prestação de serviços. Ainda em 2022, os deputados instalaram uma comissão especial para analisar o contrato de concessão da empresa com o governo do estado, previsto para terminar apenas em 2028. Unanimidade na casa, a CPI foi um dos últimos recursos adotados. O pedido de abertura do colegiado foi protocolado em fevereiro deste ano. Contudo, o autor da proposta, Fernando Santana, se licenciou por 120 dias, o que acabou retardando a abertura das investigações. A abertura e o início dos trabalhos da CPI aconteceram mais de 6 meses após a empresa anunciar que deixará o Ceará. No último mês de fevereiro, a Enel oficializou que irá abrir negociações para ser vendida. O entregador Kaique Elias, de 19 anos, foi atingido na cabeça por um pedaço de teto de concreto que desabou sobre ele no Espigão, lá na praia de Iracema, local também conhecido como Ponte Velha, aqui em Fortaleza. O desabamento aconteceu no domingo e, de acordo com o jovem, ele tinha uma entrega para fazer no local, estacionou a motocicleta sob a ponte para aguardar uma próxima viagem. Ele estava em pé quando parte da estrutura caiu sobre sua cabeça, causando um corte. Mesmo ferido, o entregador afirmou que conseguiu conduzir a motocicleta até uma avenida, onde de lá foi levado para uma unidade hospitalar, onde precisou levar cerca de 30 pontos para fechar o ferimento na cabeça. O rapaz disse ainda que ficou em observação por uma noite e só recebeu alta no dia seguinte. Ele se recupera bem em casa. A prática de pessoas pulando no local é comum, principalmente aos finais de semana,
mas o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura já sinalizaram o local, alertando para os riscos de afogamento. A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, a SESEC, informou em nota que a Ponte Velha, localizada na comunidade do Poço da Draga, possui placas alertando sobre o risco de queda da antiga estrutura, que orientam a população a não transitar embaixo do local, bem como não realizar saltos devido ao risco de acidentes. De acordo com o município, um projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEINF, para o isolamento da área, que prevê a instalação de barreiras fixas em até 20 dias. A SESEC reforçou ainda a importância das pessoas obedecerem às sinalizações como forma de prevenir acidentes e se manterem em segurança. A Secretaria orienta também que não são recomendados saltos a partir da ponte. A Universidade Federal do Ceará instalou oficialmente nesta semana a Política Institucional de Valorização da Vida, Provida, como programa que irá coordenar as iniciativas institucionais voltadas à saúde da comunidade universitária, incluindo ações para a prevenção do suicídio. O documento instituiu também o Comitê Gestor do Provida, cujos integrantes terão um mandato de 2 anos. De acordo com a portaria, nesse período, fica aberta a possibilidade para ingresso de novos membros com mandato por igual período. A presidência está a cargo do vice-reitor da UFC, professor José Glauco Lobo Filho. E na vice-presidência está titulado Pró-Reitoria de Graduação, professora Ana Paula de Medeiros Ribeiro. De acordo com o professor Fábio Gomes de Matos, o objetivo do programa é cuidar da saúde mental de toda a comunidade universitária. E como o estudante vem se mostrando o elo mais frágil no atual contexto, nesse primeiro momento, segundo ele, será dado um foco maior a esse público. Com a proximidade no calendário do Setembro Amarelo, mês de referência da campanha de valorização da vida e prevenção do suicídio, uma das primeiras ações do comitê será planejar a participação do Provida nas atividades da campanha. O segundo lote do Vale Gás Social de 2023 começa a ser distribuído às prefeituras cearenses hoje, na sede da Secretaria de Proteção Social do Ceará, a partir de 8h30, daqui a pouquinho. Desta vez, mais de 210 famílias serão contempladas. O investimento na ação é de 19 milhões de reais. Com o ticket, a família pode realizar gratuitamente uma recarga no botijão de gás. A entrega dos tickets às famílias beneficiadas é realizada pelas prefeituras municipais. Os dados são retirados do CAD único. Por isso, a população deve manter seus dados atualizados no cadastro. Para isso, é necessário procurar o CRAS mais próximo de sua residência. O benefício foi um auxílio criado no início da pandemia da Covid-19 para apoiar famílias cearenses em situação de vulnerabilidade social. O Vale Gás Social é uma política pública permanente sancionada pelo governo do Ceará no dia 14 de setembro de 2021, que possibilita a recarga gratuita do botijão de gás à população cearense em situação de vulnerabilidade por 3 vezes ao ano. O benefício é distribuído pela Secretaria da Proteção Social. O público-alvo são as famílias do cartão Mais Infância Ceará, beneficiários do Bolsa Família inscritos no CAD único, com renda per capita de até R$ 218, e famílias de jovens inscritos no programa Superação do governo do Ceará, além de associações comunitárias e cozinhas sociais. Ednardo dos Santos Lima, homem apontado como mandante da chacina das Cajazeiras, vai à júri popular em Fortaleza após o juiz da 2ª Vara do Júri do Tribunal de Justiça do Ceará decidir por pronunciar o acusado, que também é conhecido como Aço, por 14 homicídios qualificados e 14 tentativas de homicídio. Em sentença divulgada no último dia 26 de julho e publicada no Diário da Justiça, são apontados indícios da participação do acusado no crime ocorrido em janeiro de 2018. A defesa de Ednardo alegou incapacidade da denúncia, ausência de individualização da conduta e ausência de indícios da autoria.
Porém, após 7 audiências de instrução, o magistrado entendeu que há presença de indícios de autoria do crime. O triste episódio que ganhou destaque na imprensa nacional e internacional aconteceu no dia 27 de janeiro de 2018, quando membros de uma facção criminosa fundada no estado invadiram uma festa chamada Forró do Gago e dispararam contra as pessoas que estavam no local. Agora, futebol. Fortaleza venceu o Libertad por 1-0 nessa terça-feira. E o Ceará já embarcou para o duelo contra o Guarani, em São Paulo. Tudo sobre o futebol local e as notícias do dia aqui no Jornal da Manhã. Jovem 8h10. Repita. 8h10. Jovem Pan News. Trânsito. Vamos lá, Camila Matias. Tem trânsito complicado no cruzamento ali da Avenida Carapinima com a Avenida 13 de Maio. Atenção, motorista que está passando pelo local. A gente recebeu áudio de um ouvinte que está falando do Nildo, que está falando de uma situação complicada que ele acabou de presenciar. Lembrando que você também pode mandar a sua participação no 98111-3787. Vamos acompanhar o que o Nildo tem para falar pra gente. Fala, meus queridos da Jovem Pan. Bom dia, Bom dia. bom dia. Aqui é o Nildo, motorista de aplicativo. E aí, seja bem-vindo aí. Agosto para vocês e para todos nós, né? Amém. Uma das conquistas e vitórias. Amigo, uma denúncia. O sinal da Alberto Craveiro com Pedro Dantas estão apagados. O trânsito está caótico lá, parecendo o trânsito da China, certo? Salve-se quem puder, passe quem der, certo? Cuida, denunciei, pessoal, aciona o pessoal da MC, que estão tudo aqui parado aqui na Domingos Olímpicos, certo? Braço cruzado, tem bem 3 viaturas aqui, tudo parado. Então fica aí a mensagem do Nildo, obrigada pela sua participação. Recebemos também mensagem do Célio Vilela, que informou que ali perto do centro de eventos, também ali pela Unifor, o trânsito está bem complicado. Célio, se puder mandar mais detalhes da extensão do trânsito também ajuda muito a gente. Lembrando, 98111-3787, você pode mandar a sua mensagem informando onde tem trânsito complicado pelas ruas e avenidas de Fortaleza. 8h12. Repita. Agora são 8h12. A Defensoria Pública do Ceará está mobilizada em campanha de ações de reconhecimento e investigação de paternidade. As inscrições para o mutirão Meu Pai Tem Nome começaram nesta terça-feira na internet e o prazo segue até o dia 13 de agosto. Esta é a segunda edição da campanha que acontece em cada estado com um rol de atividades relacionadas ao reconhecimento de paternidade. No Ceará, poderão se inscrever pessoas que moram em Fortaleza, Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Jaguaruana, Sobral e Quixadá. O dia D de atendimentos será em 19 de agosto. Fala sobre a campanha a subdefensora pública geral, Sâmia Farias. Todas aquelas pessoas que queiram reconhecer a paternidade de um filho, ou então aquele filho ou a mãe de uma criança menor de idade, que saibam quem é o suposto pai e queiram ter o nome dele registrado na certidão, poderão realizar a sua inscrição através do nosso site defensoria.ce.def.br. As inscrições serão realizadas de 1 a 13 de agosto e o grande atendimento ocorrerá no dia 19 de agosto. É importante destacar que a ARPEN, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, estimam que no Ceará, em 2022, 8.000 crianças foram registradas sem a qualificação do seu pai. E até junho deste ano, o total é de mais de 4.000 crianças. Agora são 8h14. Repita. 8h14. A Defensoria Pública iniciou também nesta terça-feira mais uma edição do projeto que leva serviços para os bairros de Fortaleza. Os moradores do Serviluz foram os primeiros beneficiados. A Defensora Pública Lia Felizmino fala sobre o serviço. Aqui a gente tem ação de alimentos, ação de guarda, divórcio, alguma informação de procedimento criminal também.
E essa edição do Defensoria em Movimento, a gente traz uma novidade, que é uma parceria com a PEFOSSE. Então, além dos serviços prestados pela Defensoria, nós também teremos emissão de RG, né, esse documento tão importante, nessa parceria que nós firmamos. Essa é a primeira edição e a gente celebra e festeja essa parceria com a PEFOSSE. A gente vai estar aqui no Serviluz de 9 às 16, fazendo o que a gente chama de triagem, que é o primeiro atendimento. A gente distribui as senhas, né, em torno de 100 senhas para os serviços da Defensoria Pública. E aí as pessoas vêm aqui, né, são recebidas pela nossa equipe administrativa e elas vão trazer os casos. Cada qual vai apresentar seu caso e nós vamos já dizer qual é a documentação necessária, né, se é um caso realmente de competência da Defensoria Pública do Estado. E aí aquelas pessoas que a gente vai precisar agendar o atendimento, elas vão ser agendadas para quinta-feira. E na quinta-feira a gente vem com a equipe de defensores públicos e esses defensores, eles vão encaminhar as demandas. 8h16. Repita. 8h16. Agora o assunto é o combate ao tráfico humano. As mulheres são os alvos principais de aliciadores que percebem a proximidade do Ceará com a Europa e prometem melhoria de vida às vítimas. Vamos conferir na reportagem de Tiago Lima. É através do Disque 100 que as denúncias são feitas. Apesar dos dados, não existem informações precisas de como esses crimes aconteceram, nem de quem são as pessoas. O juiz da Vara da Infância, Paulo Fadigas, trabalha diretamente com a proteção às famílias. Ele esclarece que a lei brasileira já melhorou bastante e tem evitado um número maior de crimes dessa natureza. As genitoras, desde há um bom tempo, elas têm o direito de entregar a criança para adoção. Mas, culturalmente, essas mulheres elas sofrem um reproche social muito grande. É mais fácil ela deixar a criança com a filha da irmã, da cunhada, da vizinha, do tio que ela conheceu ontem no salão, do que entregar para adoção. Toda a sociedade ela não vai ajudar, mas ela vai dar uma reprovação tão grande que ela não se sente no direito de entregar a criança, mas entrega para qualquer pessoa. Isso é um fator. E o segundo é informar genitoras que atrás de uma alma samaritana que quer aquela criança, existe uma organização criminal. Em todo o Brasil, de 2011 a 2019, foram registradas 852 denúncias de tráfico de pessoas, a maior parte envolvendo crianças e adolescentes. No caso que eu encaminhei, requisitei inquérito policial, eu sentia que a pessoa tinha não era nem funcionário da maternidade, mas era alguém que ficava fazendo a limpeza lá da maternidade e ficava vendo quem era e quem não era, estava em situação de vulnerabilidade e passava para o traficante. E ele abordava depois a genitora. Inclusive, quando eu estava falando com ela, no depoimento, o traficante mandava mensagem. Ela falou, eu não passei meu celular, eu só passei o meu número de celular para quem? Para a maternidade. Uma maternidade pública. Então, alguém roubou os dados. Olha como é importante a proteção dos dados da grávida. Porque se passa, vai cair em mãos de crime organizado. Segundo o Ministério da Segurança Pública, esse crime de tráfico de pessoas está ligado diretamente às redes de prostituição e exploração sexual, além do tráfico de órgãos. Negam o direito da própria criança conhecer sua origem biológica. Isso causa problemas, principalmente quando a criança vai crescendo, ela vai observando que ela não pertence biologicamente àquele grupo familiar e ela ver cerceada o seu direito mais básico de saber sua origem biológica. Para ver como é que não pode começar um relacionamento tão íntimo, né? De mãe e filho, pai e filho, filha, com uma fraude. Não dá certo, sabe? Você traz um problema gigantesco. Quando eu falo problema não só jurídico, mas um problema psicológico devastador. Tiago Lima para Jovem Pan News Fortaleza. 8h19. Repita. 8h19. Jovem Pan News. Trânsito. Camila Matias. Tem 2 batidas reportadas aqui na Avenida José Jataí, quase chegando pertinho da Avenida Francisco Sá. Atenção, motorista que estiver passando pelo local. A gente lembra que no 98111-3787 você também pode participar, mandando as suas informações sobre o trânsito da capital cearense. E o Carlos Henrique falou também de outro semáforo que não está funcionando e está causando muito trânsito pela região. Vamos ouvir.
Bom dia, meu povo. Bom dia. É Carlos Henrique, sou motorista de aplicativo também. Venho aqui fazer uma denúncia também, pegando o gancho aí do nosso amigo Nildo. Rapaz, 2 semáforos que estão apagados desde segunda-feira na Avenida Expedicionários. Um deles faz o cruzamento com a rua Almirante Rufino e o outro faz, que é um quarteirão depois, na Desembargador Praxedes. Esses semáforos estão apagados desde segunda-feira, pelo menos. Tá lá, e ninguém toma de conta, ninguém volta para funcionar de novo. Cuida, bom dia para todos. Bom dia e obrigado pelo seu áudio, Carlos Henrique. E no 981113787, está transitando pelas ruas de Fortaleza, viu um semáforo que não está funcionando, uma batida, um buraco que está atrapalhando o transitar dos motoristas, manda pra gente no nosso WhatsApp, que é o 981113787. Agora são 8h21. Repita. 8h21, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Jovem Rádio e internet. Jovem Pan News. 8h23. Repita. 8h23. Giro de notícias. Quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Eu sou Evelyn Ferreira e esse é o Giro de Notícias. A isenção federal para compras online de até $50 entrou em vigor nesta terça-feira. A portaria foi publicada no fim de junho. Em troca da isenção, as empresas deverão entrar no Programa de Conformidade da Receita Federal, regulamentado por uma instrução normativa. A página de comércio eletrônico que aderir ao Programa da Receita, chamado de Remessa Conforme, também terá acesso a uma declaração antecipada que permitirá o ingresso mais rápido da mercadoria no país. Caso as empresas não ingressem no programa, haverá cobrança de alíquota de 60% de imposto de importação, como ocorre com as compras acima de $50. A isenção para compras até esse valor será apenas para tributos federais. Todas as encomendas de empresas para pessoas físicas que aderirem ao Remessa Conforme pagarão 17% de imposto sobre comércio de mercadorias e serviços, o ICMS, tributo arrecadado pelos estados. O programa Futuras Cientistas tem 470 vagas em todo o país
para alunas do 2º ano do ensino médio da rede pública de ensino e professoras do ensino médio da rede pública estadual. O período de inscrição vai até às 16 horas do dia 4 de setembro. As participantes selecionadas recebem um kit de participação e uma bolsa auxílio de R$ 483, além de vivenciar a experiência de fazer ciência. São experiências em laboratórios de pesquisa, desenvolvimento de projetos científicos, workshops interativos e outras. O Futuras Cientistas é um programa do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, que estimula o contato de alunas e professoras da rede pública de ensino com as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, através de sua aproximação a centros tecnológicos e instituições de pesquisa com o objetivo de contribuir com a equidade de gênero no mercado profissional. Cientistas da Alemanha descobriram que nematóides, que são um tipo de verme de 46 mil anos, encontrados no permafrost da Sibéria e trazidos de volta à vida após um descongelamento, pertencem a uma espécie que ainda não havia sido descrita anteriormente. O estudo foi publicado na revista PLOS Genetics e contou com pesquisadores do Instituto de Zoologia da Universidade de Colônia, do Instituto Max Planck e Genética Molecular, em Dresden, e no Centro de Biologia de Sistemas de Dresden. A datação por radiocarbono, que é um método utilizado para estimar a idade de alguns materiais de até 60 mil anos, revelou que esses nematóides estavam em criptobiose desde cerca de 46 mil anos atrás, durante o final do período geológico Pleistoceno. O Giro de Notícias tem produção de Evelyn Ferreira e na sonoplastia Paulo Wagner. Essas e outras notícias você confere no gcmais.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 8h27. Repita. 8h27. Propagandas na TV, chamadas no rádio e também na internet. Todos os dias, os fãs de esporte são bombardeados por sites de apostas que oferecem a chance, com um simples chute, de ganhar milhões. Mas uma questão social chama a atenção: o vício. Uma a cada 100 pessoas pode ter comportamento compulsivo. Na última semana, o governo regulamentou a atividade. Vamos acompanhar a reportagem de Leilane Freitas. As apostas esportivas invadiram o país após uma mudança na legislação em 2018. Isso permitiu a operação de centenas de sites de apostas sem nenhuma limitação. Aposte no que você acredita. Com a melhor cotação do mercado. Vai dobrar o valor. Quer valer? Vai pra cima. A bet da tropa. Pode apostar. O temor pela manipulação de resultados hoje é concreto e uma grande ação do Ministério Público de Goiás, no começo do ano, levou à prisão de uma quadrilha e indiciamento de dezenas de atletas que participavam dos esquemas. Com incentivo cada vez maior por meio da publicidade, também cresce o número de dependentes. A psiquiatra Raquel Takahashi explica que o vício em jogos de apostas é muito similar, por exemplo, à dependência em álcool. Então, tem um jogador social que joga às vezes e não tem prejuízo. Tem um jogador que já é problemático, não é ainda uma dependência, mas já tem alguns problemas sem perda de controle. E aí tem um jogador patológico, que seria da mesma forma como tem o dependente de álcool, vai ter o que é dependente de jogo. Então, o paciente vai ter uso recorrente, não vai ter controle, vai ter um sofrimento muito importante com isso. Isso vai acabar impactando a funcionalidade do paciente. A maneira como o cérebro reage ao vício em jogos também é muito próximo ao de outras drogas, por um sistema de recompensa. O jogo, ele vai ativar no cérebro o sistema que também as outras substâncias ativam, só que elas ativam de uma outra forma, que é o sistema de recompensa, que é o sistema do cérebro que faz a liberação da substância que faz a gente ter aquele prazer imediato. Então, no jogo, por exemplo, que é mais estudado na maquininha. Então, quando você aciona a maquininha, tem uma excitação do corpo, né? E depois você vai por aquela possibilidade de recompensa. E é bem parecido com como o cérebro vai também desenvolvendo a dependência das outras substâncias. O tratamento é o mesmo de outras dependências, com o uso de medicamentos e terapias. Mas grupos de pessoas viciadas também buscam apoio mútuo para se livrar do problema. Esse é o caso dos Jogadores Anônimos,
uma irmandade que chegou ao Brasil na década de 1990 e apoia outros compulsivos a saírem dessa situação. Como sua base é o sigilo, eles conversam com a nossa equipe sem se identificarem. Jogadores Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, força e esperança com o intuito de resolver o seu problema comum e ajudar outras pessoas a se recuperarem de problemas com o jogo ou jogo compulsivo. Um jogador ajudando o outro é a razão da nossa existência. Devemos concentrar nossas energias, fé e esperança na detenção da doença com aqueles que têm o desejo de parar de jogar. As loterias legalizadas no país, como Mega Sena, Time Mania, Quina e outras, podem ser uma inspiração para a regulamentação dos sites de apostas. A partir de 2018, houve uma mudança legal na destinação dos recursos arrecadados pelas loterias da Caixa. Atualmente, apenas a Time Mania destina recursos para o Fundo Nacional de Saúde, que poderia resultar em políticas públicas para o combate ao vício em apostas. Somente 1,75% da arrecadação dessa loteria Time Mania vai para o fundo. Em 2022, os valores desses repasses foram de R$ 9 milhões. Em 2020 e 2021, foram mais de R$ 4 milhões em cada ano. A Caixa diz ainda que desenvolve ações em educação para um jogo responsável, em especial no site caixa.gov.br/jogo-responsável. Questionado, o Ministério da Saúde disse que o tratamento para dependência em jogos de azar não tem uma política específica no âmbito do SUS. Mas por ser uma questão de saúde mental, é possível tratar essa questão com psicólogos e psiquiatras na rede de atenção psicossocial. Com o crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil, as chamadas bets, agora o governo regulamentou essa atividade. Segundo o texto da medida provisória, as empresas devem destinar 18% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, descontando os prêmios pagos aos jogadores e os impostos de pessoa jurídica. Com a cobrança dos tributos para regulamentar as apostas no Brasil, o governo estima uma arrecadação de cerca de R$ 2 bilhões por ano. Caso o segmento cresça ainda mais no país, o potencial de arrecadação pode chegar a R$ 12 bilhões ao ano, segundo o governo. O advogado especialista em apostas esportivas, Humberto Gouveia, explica que a medida é importante para a arrecadação da União, que vai usar a verba para políticas públicas. Na prática, vai render uma licença de operação no Brasil, com um prazo definido, que agora dá mais uma certeza de credibilidade ao consumidor e bem como para as casas de apostas. A partir dos valores obtidos pela exploração dos jogos, as empresas elas deverão pagar primeiramente o prêmio do apostador, depois de descontar os impostos federais, como o imposto de renda, o PIS e o COFINS, e também os impostos locais. Conforme a MP, o governo vai destinar a verba arrecadada com os tributos para áreas como segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais. Por parte dos jogadores, o prêmio vai ter desconto de 30% no imposto de renda, em prêmios acima de R$ 2.112. Na avaliação do advogado Humberto Gouveia, mesmo que a taxação reduza o valor final do prêmio ao apostador, a regulamentação desse mercado vai garantir segurança jurídica. O apostador, a medida também é interessante, por mais que ele, de uma certa forma, vai haver uma diminuição do patrimônio, gera para ele uma segurança jurídica, porque hoje existem inúmeras casas de aposta, contudo, ele não tem uma segurança por não ser regulamentado. Em muitas casas, a pessoa ganha o valor do prêmio e não é pago. Como a aposta ela tornando legalizada, o apostador ele vai ter a oportunidade de cobrar até de maneira judicial. Então, por mais que ele tenha um decréscimo com relação ao prêmio, ele ganha por outro lado. Ao regulamentar essas atividades, o governo quer combater a manipulação das apostas, principalmente as esportivas. A medida provisória foi elaborada pelos Ministérios da Fazenda e dos Esportes. A pasta da Fazenda vai ser responsável por analisar os pedidos de credenciamento das empresas e acompanhar o volume de apostas e a arrecadação para manter o controle desse mercado. Segundo a MP, as empresas devem se regulamentar para continuar as atividades no país. As que não fizerem isso ficam ilegais
e proibidas de realizar qualquer tipo de publicidade, inclusive na internet. Já as regulamentadas devem seguir regras que respeitem horários, espaços e público-alvo. Por se tratar de apostas, a MP determina que as empresas devem promover ações de conscientização sobre o risco de transtorno, como o vício nessas atividades. Por se tratar de uma medida provisória, tem até 120 dias para ser analisada no Congresso Nacional. Caso isso não ocorra, perde a validade. Leilane Freitas, para a Jovem Pan News Fortaleza. 8h35. Repita. 8h35. Jovem Pan News. Trânsito. Camila Matias. A gente começa já recebendo áudio de ouvinte do Edmilson Rodrigues, que falou também de uma situação complicada, vários buracos que estão atrapalhando o transitar dos motoristas. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Bom dia, Jovem Pan. Cadê o pessoal do tapa-buraco? Que aqui a Granja Portugal é buraco demais, viu? As ruas da Granja Portugal tá tudo esculambada. Já pouco mais chega o inverno de novo e aí isso acaba tudo mesmo de uma vez, né? Porque esse pessoal não faz nada aqui, né? Infelizmente aqui a Granja Portugal é um bairro aqui de Fortaleza desprezado, né? Bom dia. Bom dia, então, motorista que estiver passando pela Granja Portugal, atenção que os buracos podem dar dor de cabeça. E lembrando que no 981113787 você também pode mandar sua mensagem informando onde tem ponto de lentidão pelas ruas e avenidas de Fortaleza. 8h36. Repita. 8h36. A gente vai fazer mais uma pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Oito horas 38 minutos. Repita. 8h38. O seu Jornal da Manhã está no ar. Vamos juntos aqui para mais uma rodada de destaques comigo, Evelyn Ferreira e também Camila Matias. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Após pouco mais de um mês da condenação de 4 policiais por participação na chacina do Curió, os primeiros 2 militares já sentenciados no judiciário cearense foram expulsos da corporação. As decisões já foram publicadas nesta terça-feira. Receberam punição máxima administrativa os soldados
Antônio José de Abreu, Vidal Filho e Marcos Vinícius Souza da Costa. Conforme a Controladoria Geral de Disciplina, os atos dos agentes, abre aspas, revelam incompatibilidade com a função militar estadual, bem como se mostram desonrosos e ofensivos ao decoro profissional, fecha aspas. Eles ainda podem recorrer da decisão. No dia 24 de junho de 2023, Antônio José, Marcos Vinícius, Wellington Veras Chaves e Ideraldo Amâncio foram condenados por decisão proferida no Tribunal do Júri. A primeira parte do júri durou 1 semana e teve repercussão nacional. Todos os acusados negaram participação na chacina. Marcos, Wellington e Ideraldo foram levados para o quartel da Polícia Militar no centro de Fortaleza. Já Antônio Abreu acompanhou o tribunal do júri e foi interrogado por videoconferência direto do país norte-americano. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira por matar a bebê de 1 mês e 28 dias, encontrada com sinais de afogamento em uma cacimba na zona rural de Alcântaras, no interior do Ceará. Antônio Carvalho Lino, de 28 anos, é vizinho da família da criança morta e teria cometido o crime por estar incomodado com o choro do bebê. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, que ainda apura se outras pessoas participaram do crime. O homem, conhecido como Antônio Peba, foi autuado por homicídio doloso. Ele está em uma unidade do sistema penitenciário e se encontra à disposição da Justiça. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou nesta terça-feira que o concurso para a área de saúde, a ser lançado até o fim do ano, terá mais de 2.000 vagas. O edital deve sair ainda este ano. Haverá ainda concurso para a Autarquia Municipal de Trânsito, a MC, com 128 vagas, e para o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, com 60 vagas. Sarto falou no retorno dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza. Estão ainda em andamento o concurso para a Guarda Municipal com 1.000 vagas e para a Secretaria de Finanças, a CEFIM, com 50 vagas. O prefeito destacou também que já foi realizado o concurso para professor com 2.000 vagas. A portaria revisada com ajuda federal para o pagamento do piso da enfermagem deve ser publicada até o próximo dia 15 pelo Ministério da Saúde. Isso é uma informação que foi afirmada pelo deputado federal Mauro Filho, do PDT, que tem acompanhado o tema diretamente no governo federal. Os novos valores devem considerar as informações fornecidas por estados e municípios e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o piso. Ou seja, a complementação será paga para salários de 44 horas semanais de trabalho ou proporcional à jornada. A carga horária aceita pela Corte é o padrão no setor privado, não no público. Normalmente, nesse último caso, as jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais. Para evitar que os trabalhadores da enfermagem sejam prejudicados pela decisão dos ministros, o Senado resolveu entrar novamente no debate. De acordo com Mauro Filho, a reação do Senado não deve interferir no pagamento da complementação aos entes federados neste primeiro momento. Os repasses serão feitos aos moldes do STF. Agora são 8 horas e 43 minutos. Repita. 8h43. As denúncias de violência contra pessoas com deficiência aumentaram no Ceará. Foram 590 somente nos 6 primeiros meses de 2023. Esse número já representa mais da metade do registrado em todo o ano passado. A reportagem é de Viviane Bastos. Discriminação, exploração e tortura estão entre as principais denúncias de crimes cometidos contra pessoas com deficiência. De acordo com dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, somente de janeiro a julho deste ano foram contabilizadas 590 denúncias de violação contra pessoas com deficiência. Mais da metade do registrado
em todo o ano passado. As demandas realmente do Estatuto da Pessoa com Deficiência que mais nos chega realmente é a questão da discriminação. Nós temos muitas outras violações também, chegando à questão da violência física, a questão da exploração econômica, muitas vezes denúncias de abandono, né, dessas pessoas que muitas vezes dependem exclusivamente de trabalho de terceiros, que são totalmente dependentes de cuidar de terceiros, e tem casos bastante graves que se consegue aqui se identificar até crimes de tortura. Para esse especialista, o aumento nos registros está ligado ao crescimento das denúncias. A sociedade não aceita mais, né? E está denunciando, está recorrendo ao judiciário, às defensorias públicas, Ministério Público e também às delegacias. Na avaliação do presidente da Comissão Nacional de Defesa da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB, os dados divulgados pelos órgãos ainda são insuficientes. É importante que a gente tenha cada vez mais o detalhamento, especificidades desses crimes contra as pessoas com deficiência, né, para que a gente possa efetivamente contribuir com o mapeamento nacional de uma maneira mais eficaz. A gente também fez chegar à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Ceará a necessidade urgente de que o boletim de ocorrência eletrônico ele também tem ali a disponibilidade do crime contra pessoas com deficiência, que ainda não tem. A titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência chama atenção para a importância da denúncia e explica que os registros de violência podem ser feitos em qualquer unidade da Polícia Civil no Estado. A pessoa com deficiência, ela fica totalmente à mercê, né, de que pessoas possam fazer a denúncia para que os órgãos de proteção façam a intervenção. Todas as delegacias do estado do Ceará, eles podem atender, eles atendem esse tipo de ocorrência e fazem a intervenção, o procedimento policial devido de responsabilização do agressor. 8h46. Repita. 8h46. Quem tem dívida e vai renegociar pelo Desenrola Brasil deve ter atenção. De acordo com os especialistas, antes de fechar algum acordo, é importante ler as condições e aceitar a proposta que caiba no orçamento. Vamos às informações com Paulo Martins. O economista Aurélio Trancoso explica que o Desenrola Brasil pode até ajudar ao tentar tirar as pessoas que estão inadimplentes junto aos bancos, às lojas e ao SPC e Serasa. Mas ele entende que isso pode ser um problema para quem não puder quitar as dívidas. A ideia é que quem tem, por exemplo, uma dívida bancária de até R$100, ele automaticamente já é retirado o nome dele da negativação. A pessoa deixa de ser negativada, só que ela não deixa de pagar os R$100. Aqueles R$100 vai ser dividido para ele pagar até o final do ano. E ele vai ter ali um juro de 1,99%, 2% praticamente. Na opinião do especialista, a maioria das pessoas que tem R$100 hoje em banco negativado praticamente são de carteiras ou contas que esqueceram abertas e que o banco acaba cobrando uma taxa dos pacotes de serviços. Para o economista Evilásio Salvador, o cuidado maior é com a formação de novas dívidas. A pessoa tem que fazer a renegociação que caiba no seu novo orçamento, sobretudo ter algum tipo de educação financeira, né? Buscando equilibrar o seu orçamento, né? Entre receitas e despesas, né? Obviamente que o fato de fazer dívidas, de fazer parcelamento, isso sempre vai ser uma condição necessária dada a baixa renda no Brasil, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Com taxa de juros, com a parcela que cabe no orçamento e a perspectiva de garantia de renda futura, né? Se a pessoa vai continuar trabalhando, se tem um emprego, se tem algum tipo de segurança. Os especialistas alertam que o mais importante é tomar cuidado com o consumo para não complicar o orçamento novamente e voltar a ter o nome incluído na lista suja em serviços de proteção ao crédito. O governo federal tem alertado a população para que não caia em golpes quando forem renegociar dívidas com os bancos através do programa Desenrola Brasil. A orientação oficial é falar diretamente com o banco onde está a dívida, utilizando exclusivamente os canais oficiais das instituições financeiras e buscando atendimento diretamente nas agências. Criminosos estão usando o nome do programa na tentativa de aplicar golpes. Paulo Martins para a Jovem Pan News Fortaleza. 8h48. Repita. 8h48. Jovem Pan News. Trânsito.
Camila Matias. Trânsito complicado no cruzamento na Avenida Domingos Olímpio com Rua Barão do Rio Branco. Atenção, motorista que estiver passando pelo local, porque esse trânsito se estende ao longo da Avenida Domingos Olímpio, chegando ali pertinho da Avenida Visconde do Rio Branco. Tá passando pelas ruas de Fortaleza, viu o trânsito complicado? Manda pra gente no 98111-3787. Agora são 8h49. Repita. Já, quase 10 minutinhos aí para as 9h da manhã. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Hoje (8h52). Repita. 8h52. Trânsito de Fortaleza, né? Você já deve ter percebido, já está bem intenso, né? E o motivo foi a volta às aulas, um dos motivos. Mas sabia que tem uma forma de evitar o congestionamento mesmo em horários de pico? Quem vai passar essa dica é o André Barcelos, gerente de Educação de Trânsito da MC. É importante que o pai, a pessoa que está levando lá a criança, ela tenha esse cuidado de sempre sair um pouco mais cedo, né? Não chegar em cima da hora para também já evitar problemas, mas o ideal é você deixar o carro no local que é possível parar e fazer uma pequena caminhada, uma coisa rápida, para evitar esse transtorno. Então isso aí minimiza esse conflito que a gente tem na porta da escola e torna esse trânsito mais seguro. E um cuidado também, toda a área escolar, ela tem algumas vagas que são importantes. A vaga de estacionamento deficiente, a de idoso próxima, a área de transporte escolar. Quem vier deixar seu filho, cuidado nessas vagas. Essas vagas são privilegiadas justamente para que aqueles usuários que são mais vulneráveis, ou o idoso, ou a pessoa que tem deficiência, ou até mesmo a criança que está no transporte escolar, tenham um estacionamento próximo para evitar também aí maiores movimentações. 8h53. Repita. 8h53. A gente vai para um intervalo rapidinho. Já a gente volta com informações do futebol. Jovem Pan News.
Agora são 8 horas e 56 minutos. Repita. 8h56, vamos direto aqui para a coluna Camisa 8. E hoje o Bruno Balacó vai repercutir a vitória do Fortaleza sobre o Libertad. E o Fortaleza deu um passo importante para se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Venceu o Libertad fora de casa por 1-0 lá no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. E todo o triunfo fora de casa é muito bem-vindo, ainda mais quando você joga com a pressão do adversário. O estádio Defensores del Chaco estava repleto de torcedores do time paraguaio e você venceu simplesmente uma equipe que talvez hoje seja a melhor do futebol paraguaio. Vinha de uma sequência, melhor dizendo, de 8 jogos de invencibilidade, estava embalado e é o atual líder do campeonato paraguaio. Mas tudo isso caiu por terra quando a bola rolou e o Fortaleza mostrou sua superioridade. Não só na frente, quando soube marcar logo no começo do jogo, aos 20 minutos, com o Zé Wellison, o gol da vitória. Uma jogada muito bem tramada pela esquerda, o Guilherme se viu e o volante ali apareceu na área como centroavante para empurrar para o gol, marcando o gol da vitória importantíssima do Fortaleza. Além do Zé Wellison, né, que foi o autor do gol da vitória, destacar também aqui a atuação do lateral direito Tinga, né, que foi fundamental e preciso no sistema defensivo, uma partida irretocável do ídolo tricolor, defendendo muito bem, controlando aí as principais investidas do time paraguaio ali pelo lado esquerdo, o setor direito onde ele atua. E com isso, com essa solidez defensiva de quem sofreu, é bom que se diga, hein, 6 gols nos últimos 2 jogos, né? Havia perdido por 3-1 para o Palmeiras e 3-0 para o Bragantino no último fim de semana. Fortaleza dá uma resposta muito positiva para a sua torcida, devendo a sua defesa não ser vazada e, claro, voltando a vencer após 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Agora a chave muda para o time, que tem essa vantagem agora de jogar por um empate no jogo de volta, que está marcado para a próxima terça-feira, de novo dia 8, terça-feira, agora na Arena Castelão. Fortaleza joga por empate. Se perde por um gol de diferença, teremos aí definição em cobranças de pênalti. Se o Libertad vence a partir de 2 gols, é ele quem fica com a vaga, mas o fato a gente pode cravar aqui é que o Fortaleza é favorito no confronto, afinal já começa o jogo de volta classificado. No decorrer da partida aqui isso pode mudar, caso o Libertad marque gols. Mas o fato é, se o time não sofrer gols no jogo de volta, está classificado para as quartas de final e, no caso, igualaria a campanha que o Ceará fez ano passado. Falando em igualar e até mesmo superar, Fortaleza com essa vitória de ontem chegou à expressiva marca de 5 vitórias em competições internacionais organizadas aí pela Conmebol. Ele se torna então o time nordestino com mais vitórias em jogos oficiais no exterior. Até então essa marca era do Ceará, o Fortaleza dividindo com o Ceará, e agora o Fortaleza se isola como o maior vencedor de jogos internacionais em competições da Conmebol, estando à frente entre outras equipes de Bahia, de Sport e companhia. Vitória histórica para o Fortaleza, agora virar a chave, já que no fim de semana tem Goiás, e é de lá mesmo do Paraguai que o time segue para Goiânia, visando a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Agora são 8h59. Repita. 8h59, a gente vai finalizando aqui o Jornal da Manhã. E aí queria só dar uma última informação aqui sobre a partida, né, da seleção brasileira contra a Jamaica. Infelizmente as meninas não levaram e acabou o sonho, né, de levar aí o título para a seleção feminina de futebol. Mas, né, as meninas fizeram um excelente trabalho, se garantiram aí, mostraram serviço em campo, foi bonito de ver. Parabenizar as meninas aí, infelizmente elas não vão seguir na Copa do Mundo, mas elas fizeram uma excelente partida, viu? A gente vai se despedindo agora, às 9 horas da manhã, e a gente tem um novo encontro às 10 horas no Pan News em Revista, primeira edição. Espero você lá.